O meu nome é Alberto Egon Schaefer Filho. Eu sou professor do Instituto de Informática da URGS e essa é uma breve introdução à disciplina de Sistemas Operacionais 2. Então, o objetivo principal da disciplina é estudar os problemas mais clássicos de programação concorrente. Programação concorrente é aquela onde tu tem duas ou mais tarefas executando ao mesmo tempo. Eu vou fazer ao mesmo tempo entre aspas, porque essa noção de ao mesmo tempo, ela tem algumas sutilezas que a gente vai ver ao longo da aula de hoje e do semestre. E no contexto de programação concorrente, dois aspectos principais são a sincronização de tarefas e a comunicação entre as tarefas. Então, boa parte da disciplina, especialmente na parte inicial da disciplina, a gente vai focar primeiro em termos de sincronização e depois em termos de comunicação de tarefas. E a ideia é apresentar esses problemas comuns que são comuns a várias áreas. Por exemplo, a programação concorrente, ela tem muita relação com sistemas operacionais, porque, por exemplo, muitos dos mecanismos que a gente vai utilizar para garantir algumas propriedades de concorrência, eles surgiram no próprio contexto de sistemas operacionais. Essa disciplina tem muita relação com a área de sistemas distribuídos também, porque a programação concorrente ela pode ter tarefas que rodam na mesma máquina ou em máquinas dispersas geograficamente, formando assim um sistema distribuído. E tem também relação com a área de sistemas de tempo real, que é quando eu preciso que algum evento aconteça dentro de certos limites de tempo. Bom, eu gosto de começar essa disciplina contextualizando a área e mostrando uma espécie de um histórico para a gente saber onde que diversos aspectos relacionados ao que a gente vai ver na disciplina, em qual momento eles surgiram. Tá? Então, pode-se dizer que o início da programação concorrente foi em 1962 e isso se deve ao advento de controladores de dispositivo de hardware. Tá? E esses controladores de hardware, eles permitiam que a CPU ela executasse outras instruções ou outra aplicação, enquanto a operação de acesso de I/O, né, de acesso ao hardware, ela era gerenciada por um controlador específico. Até então, a CPU era responsável por esse gerenciamento. E como a gente sabe, essas operações elas são mais lentas, e isso significa que a CPU acabava ficando ociosa, gerenciando uma operação que era muito lenta. Mas com o surgimento de controladores de hardware, a CPU ficava livre para executar alguma outra operação, enquanto as operações de I/O eram gerenciadas pelo controlador de hardware. E quando essa operação era concluída, era se gerada uma interrupção, e a CPU então podia voltar a executar aquele processo que havia sido interrompido. E isso foi uma grande oportunidade para os desenvolvedores de aplicações, porque eles poderiam explorar melhor agora o uso da CPU, uma vez que a CPU, enfim, ela estava disponível para que outra aplicação executasse, enquanto uma operação de I/O era executada. Só que isso se tornou uma preocupação para os projetistas de sistemas operacionais, porque o primeiro grande problema que isso me traz é o problema da seção crítica, que de modo bastante resumido se uma parte de um programa estiver atualizando uma variável e uma interrupção é gerada e esse programa ele é removido da CPU e um outro programa, um outro processo, ele é escalonado e ele tentar acessar a mesma variável. Dependendo de certas condições e do tipo de acesso, eu posso acabar gerando um problema de inconsistência. E esse é o problema da seção crítica. Então, nessa época, surgiram vários mecanismos, várias primitivas para sincronização, como mutex, semáforos e monitores, que a gente vai discutir nessa disciplina. Bom, seguindo adiante, no final dos anos 60, o que começou a surgir foram computadores com mais de um processador, tá? Com múltiplos processadores. Isso se tornou uma nova oportunidade para os programadores de aplicações, porque agora existia uma gama de processadores onde eles poderiam botar coisas para executar ao mesmo tempo. Só que isso foi um novo desafio para os projetistas de sistemas operacionais. Tá? Agora eu poderia ter uma situação onde eu tinha ou diferentes programas executando ao mesmo tempo em diferentes processadores, ou uma única aplicação que foi particionada e reescrita
para que ela executasse mais rapidamente usando múltiplos processadores. Então, a sincronização se tornou ainda mais difícil de gerenciar nesse contexto de múltiplos processadores. Porque agora eu tenho não só um processador que permite executar várias tarefas ao mesmo tempo ou intercaladas, mas eu tenho múltiplos processadores que permitem isso. Bom, o que acontece é que esse cenário de aplicações concorrentes ele foi ficando cada vez mais complicado. E essas aplicações foram ficando cada vez mais difíceis de depurar. Porque depurar um programa sequencial é relativamente simples, né? Eu posso reexecutar ele várias vezes com um conjunto de entradas e eu vou obter os mesmos resultados, tá? É um programa determinístico. Mas quando eu tenho um programa concorrente e eu executo ele uma vez, eu posso ter um conjunto de resultados. Se eu executar ele outra vez, dependendo da intercalação, eu posso ter um outro conjunto de resultados. E executar ele várias vezes, eu posso ter vários conjuntos de resultados diferentes, dependendo da intercalação, dependendo da ordem na qual os processos se executaram. Isso quer dizer que quando um bug acontece, e eu tentar reproduzir esse bug, é muito difícil eu conseguir reproduzir exatamente a mesma intercalação que gerou o bug, que gerou o erro na execução anterior. Então, um programa sequencial, no momento que eu tiver um caso de teste que me gera algum erro, eu posso reexecutar ele com a mesma entrada, ele vai me dar o mesmo erro. Mas um programa concorrente, a cada vez que eu executo, dependendo da intercalação das tarefas, eu posso ter um resultado diferente. E, com isso, depurar um programa concorrente é muito difícil. Então, o que surgiu na metade dos anos 70 foram esforços para a utilização de métodos formais, para que eu conseguisse, não por exaustão ou por execução, mostrar que um programa está certo, mas mostrar uma prova lógica de que um programa concorrente está correto. Utilizar um método formal para garantir certas propriedades de que não há um deadlock, por exemplo, no meu programa concorrente. Então, muitos esforços surgiram nessa época de métodos formais. Bom, em final dos anos 70 e início dos anos 80, o que estava surgindo eram as redes de computadores. Tá? Então, inicialmente a ARPANET, né, que foi o embrião da internet, e então padrões como a Ethernet para redes locais. E no momento que eu tenho agora uma série de computadores interconectados, o próximo passo é eu ter, então, aplicações distribuídas. Né? Então, o pico da programação distribuída foi, então, nos anos 80 e 90, né? Onde eu tenho processos interagindo e esses processos estão localizados em máquinas diferentes. E, então, surgiram vários mecanismos para troca de mensagens, por exemplo, e eu tenho mecanismos que surgiram nessa época, como sockets, como RPC, Remote Procedure Call, RMI, Remote Method Invocation, WebSockets, Web Services e várias técnicas de comunicação que a gente também vai discutir nessa disciplina. Mas, além disso, além dessas primitivas de comunicação, eu tenho também outros problemas, como, por exemplo, no momento que eu tenho máquinas diferentes, elas têm noções temporais diferentes. Então, como que eu sincronizo os relógios dessas máquinas para que elas tenham uma contagem de tempo consistente? Então, como é que eu garanto transações distribuídas, onde eu quero garantir a atomicidade de um conjunto de operações rodando num sistema distribuído? Eu posso ter, por exemplo, múltiplos servidores por uma questão, por exemplo, de alta disponibilidade ou tolerância a falhas. Então, eu posso ter uma replicação de servidores. Como que eu lido com isso? Bom, no momento que eu tenho agora mensagens trafegando na rede, na internet, uma grande preocupação é segurança. Então, como é que eu lido com isso? Então, esses aspectos também vão ser abordados nessa disciplina. Né? Bom, e atualmente, então, qual o contexto atual? Bom, o contexto atual é que a gente tem um processamento massivamente paralelo, né? Então, eu tenho máquinas com dezenas, centenas, às vezes até milhares de processadores, utilizados em conjunto para resolver um único problema, e eu tenho aplicações também altamente dispositivas, principalmente pela popularização de dispositivos móveis. Então, obviamente eu ainda tenho algumas aplicações que rodam desktop localmente na minha máquina, mas agora existe uma grande popularização de aplicações distribuídas como cliente-servidor ou até peer-to-peer. Então, esse é o nosso contexto atual. Tá? E eu gosto desse histórico para a gente começar, porque ele posiciona vários dos conceitos que a gente vai estar discutindo ao longo da disciplina, esse semestre. Bom, então,
uma visão um pouquinho mais detalhada, então, dos objetivos da disciplina, né? Então, a gente vai falar sobre conceitos fundamentais, mecanismos e construções para a programação concorrente. Então, esses conceitos fundamentais, eles estão relacionados a mecanismos de, por exemplo, sincronização, como mutex, semáforos, monitores, variáveis de condição. Eu tenho mecanismos de comunicação também, como sockets, como fila de mensagens, como RPC e outros. E eu também tenho conceitos fundamentais relacionados à programação concorrente num contexto distribuído, como eu mencionei, relógios lógicos, transações, segurança e outros aspectos. Né? Bom, um outro objetivo é a habilidade de solucionar problemas de sincronização. Tá? Então, eu vou tentar trazer ao longo da disciplina diversos problemas clássicos onde esses conceitos são empregados. E não só problemas clássicos, e aqui eu me refiro a, por exemplo, o problema dos leitores e escritores, problema do produtor-consumidor, problema dos filósofos, mas também, em termos práticos, o trabalho de disciplina, onde vocês empreguem vários desses conceitos para solucionar os problemas. Bom, a gente quer entender também os principais problemas envolvidos nesse desenvolvimento de sistemas distribuídos, por exemplo, deadlocks, starvation e outras questões que podem surgir nesse desenvolvimento. E, por fim, um outro grande ponto da disciplina é o aspecto prático que vocês vão levar da disciplina. Então, a gente vai estar usando várias técnicas de programação e linguagens de programação também, principalmente C, C++ e Java, tá? Que são as linguagens que a gente vai utilizar na disciplina. Bom, na súmula entregue para vocês, existe uma descrição mais detalhada do conteúdo programático, mas de forma resumida, eu posso separar o conteúdo programático em duas partes. Tá? Eu tenho uma primeira parte, que seria mais ou menos a primeira metade da disciplina focada em programação concorrente. Então, alguns conceitos iniciais, depois a gente vai ver processos, threads, mecanismos de sincronização como exclusão mútua, semáforos, monitores, variáveis de condição, e mecanismos de comunicação também, como RPC, RMI, Web Services, Sockets e por aí vai. E depois a gente vai ter uma segunda parte da disciplina mais focada em sistemas distribuídos, onde eu tenho processos executando em máquinas separadas. Já mencionei também alguns aspectos, sincronização de relógios, né? Relógios físicos, relógios lógicos, como é que eu lido com exclusão mútua num sistema distribuído, como é que eu lido com deadlock num sistema distribuído, e outros demais aspectos também, transações, replicação, segurança e por aí vai. Então, essa seria uma visão bem alto nível da súmula da disciplina, mais detalhes estão contidos no plano entregue para vocês. E em termos de literatura, de bibliografia, tem uma série de livros clássicos que a gente vai estar utilizando, tá? Então, para a parte de programação concorrente, eu gosto muito do livro do Silberschatz, que é Operating Systems Concepts. A biblioteca tem algumas versões mais atuais desse livro. E também, para a parte de sistemas distribuídos, eu também utilizo o Silberschatz, mas um livro bastante popular para sistemas distribuídos é o livro do Colores, tá? Distributed Systems, Concepts and Design, tá? Que também está disponível na biblioteca e no SAB. E outros livros, claro, são bastante utilizados também. Alguns materiais eu pego do livro do Tannenbaum, de sistemas operacionais modernos, e eu posso eventualmente pegar algum material de outros livros. Então, geralmente, no último slide de cada aula, eu tenho exatamente qual foi o material utilizado para aquele conteúdo. Bom, essa era uma breve introdução à disciplina. Eu queria só utilizar mais alguns minutos para que, de uma forma bem light, a gente introduzisse alguns conceitos que a gente vai estar vendo nas próximas aulas e ao longo do semestre. Então, essa é uma introdução bem light para a gente só pegar algumas ideias iniciais do que a gente vai falar na disciplina. Então, eu vou começar falando sobre alguns aspectos de computação concorrente, né? Então, alguns termos que vocês já devem ter utilizado em algum contexto, como multithread, paralela, distribuída.
eu vou utilizar essa aula e a aula que vem também para rever alguns conceitos básicos, tá? Como que vocês devem ter visto em SysOp 1, como threads, processos, também estados de um processo, escalonamento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula e na aula que vem, né? Na aula que vem a gente vai falar de threads e processos. E hoje a gente fala um pouquinho de estados, tá? E hoje mesmo eu já trago um primeiro problema de sincronização, que é o problema dos leitores e escritores, tá? E a ideia de trazer esse problema hoje é justamente motivar vocês a entenderem ao longo das próximas aulas como que a gente soluciona esse problema, tá? E como eu mencionei, né, a gente vai utilizar bastante linguagens como C e Java, então o exemplo que eu trago hoje, ele já vai ser em Java, tá? Bom, eu começo com uma pergunta bastante simples, mas vocês já devem ter utilizado esses termos, né? Concorrência e paralelismo. E eu pergunto, qual é a diferença entre concorrência e paralelismo, né? Muitas vezes a gente utiliza esses termos de forma intercambiável, mas tem uma sutileza entre eles. E geralmente faço essa pergunta para a turma, né? Numa aula presencial, e daí a gente tem geralmente uma discussão de 5 minutos, assim, para entender as sutilezas por trás, mas eu peço que vocês pensem um pouquinho, mas a essência por trás dessa diferença é que quando a gente fala num programa paralelo, a gente tem uma execução que ela é realizada fisicamente ao mesmo tempo, tá? Tu tem hardware para isso, tu tem, por exemplo, múltiplos cores ou múltiplos processadores, e tu pode executar duas tarefas fisicamente ao mesmo tempo, ou particionar uma tarefa grande para que ela seja executada mais rapidamente. Então, em geral, o objetivo do paralelismo é reduzir o tempo de resposta, né? E, por exemplo, executando então simultaneamente em processadores paralelos. Isso é paralelismo. Concorrência não necessariamente exige que tu tenha um hardware extra para isso. Concorrência, tu tem uma execução realizada logicamente ao mesmo tempo, tá? Concorrente é logicamente ao mesmo tempo. Ou seja, tu pode ter um único processador, esse processador está executando duas aplicações, mas essas duas aplicações nunca estão executando fisicamente ao mesmo tempo. Elas estão sendo intercaladas, mas elas são intercaladas tão rapidamente que parece dar a sensação de que elas estão executando ao mesmo tempo. Mas eu consigo ter concorrência sem nenhum paralelismo real. Simplesmente botando uma aplicação para executar, ela executa um pouquinho, eu removo ela do processador, eu coloco outra para executar, ela executa um pouquinho, eu removo. Para o usuário, a percepção é de que elas estão executando ao mesmo tempo. Elas estão executando logicamente ao mesmo tempo. Então, essa é uma distinção que eu acho bem importante já para colocar, porque a gente tende a usar esses termos e de uma forma informal e às vezes da forma incorreta, né? Então, algumas outras definições que a gente vai estar utilizando ao longo do semestre. Então, o que é uma aplicação multithread? Multithread é a aplicação que possui mais de uma thread, tá? Normalmente, a gente está falando aqui de uma aplicação que compartilha CPU. Tu tem múltiplas threads compartilhando uma única CPU, tá? Isso pode ser, por exemplo, para aproveitar melhor a CPU ou simplesmente uma boa forma de organizar um sistema, um software moderno, tá? Então, por exemplo, um browser, normalmente, um navegador, ele é composto de múltiplas threads. Tu tem uma thread que está fazendo uma requisição para o servidor para carregar os dados de uma URL, tu tem uma outra thread que está renderizando a tela, tu tem uma outra thread que está, por exemplo, responsável por capturar os cliques do mouse ou de algum botão da tela. Então, tu tem uma aplicação multithread que roda numa única CPU, por exemplo, e o objetivo é melhor aproveitar a CPU e organizar o código, porque se esse meu browser não tivesse múltiplas threads, o que aconteceria é que provavelmente quando eu mandasse uma requisição para o servidor, se eu não tivesse outras threads, a minha interface ia ficar não responsiva, por exemplo. Tá? Mas eu, felizmente, tenho outras threads para tratar isso. Bom, a segunda definição é uma aplicação paralela, né? Então, aqui eu tenho, como a gente viu antes, né, a palavra-chave aqui é fisicamente, né? Eu tenho processos executando fisicamente ao mesmo tempo e eu tenho hardware para isso. Eu tenho, então, diferentes processadores para executar isso fisicamente ao mesmo tempo. A ideia aqui é resolver um problema mais rapidamente ou resolver um problema maior, tá? Então, existe uma série de aplicações que são altamente paralelizáveis, geralmente aplicações de computação científica, que eu consigo quebrar uma aplicação grande em múltiplas aplicações menores e
executar essas partes menores todas ao mesmo tempo. Então, eu consigo resolver um problema grande mais rapidamente, porque eu consigo paralelizar a resolução desse problema. Tá? Ou então resolver um problema maior, né? Mas um exemplo de aplicação altamente paralelizável é a multiplicação de matrizes. Tá? A multiplicação de matrizes, onde eu tenho que multiplicar linhas por colunas de outra matriz, eu posso calcular partes da matriz resultante de forma independente. E como são computações independentes, se eu tiver, por exemplo, 8 cores, eu posso paralelizar isso e ter o que a gente chama de um speed up de execução, né? Uma redução do tempo de execução. Tá? Bom, e por fim, o último termo que eu queria trazer é a aplicação distribuída. Né? O que é isso? Eu tenho processos em diferentes hosts, né? Possivelmente geograficamente dispersos, se comunicando através da rede. Né? E por quê? Por uma questão de distribuir o trabalho. Por exemplo, eu posso querer acessar dados que são inerentemente distribuídos, né? Então, fazer uma computação paralela em larga escala sobre a rede, né? Então, eu posso ter várias máquinas com alto poder computacional distribuídas, eu posso quebrar essa minha execução e executar ela de forma distribuída nessas máquinas, né, para ter uma computação paralela em larga escala. Então, eu posso ter, por exemplo, paralelo, que é distribuído também, porque eu estou resolvendo um problema grande numa quantidade menor de tempo, usando hardware paralelo para isso. Ou é porque eu tenho meus dados que já são inerentemente distribuídos e eu preciso que as computações sejam feitas em localidades específicas. Isso pode acontecer. Tá? Então, só para frisar e ressaltar que, por exemplo, eu posso ter uma aplicação paralela local numa máquina. Então, eu tenho uma máquina com 4 cores e eu posso ter uma computação paralela local, mas eu também posso ter uma computação paralela e distribuída. Tá? Então, se o objetivo for reduzir o tempo para resolver um problema e resolver esse problema mais rapidamente usando múltiplos máquinas, hosts de forma paralela, eu tenho uma computação paralela e distribuída. Tá? Eu também posso ter uma computação distribuída sem necessariamente me preocupar com o paralelismo. Se o objetivo não é reduzir o tempo de execução, se eu simplesmente tenho um dado aqui, eu tenho um dado aqui, tá? Eu tenho uma aplicação cliente-servidor, onde o cliente manda uma requisição, o servidor processa e me devolve o retorno, não é paralela, mas é distribuída. Tá? Então, são todos termos bastante relacionados que vocês precisam distinguir bem. Tá? Uma característica em comum é que quando a gente fala de aplicação multithread, que é local, e de uma paralela local, em geral, eu tenho uma memória compartilhada. Então, se eu tenho uma aplicação que roda fisicamente numa máquina, ela está confinada naquela máquina, as diferentes partes da aplicação, diferentes threads, elas podem utilizar uma memória compartilhada. E essa memória compartilhada permite que elas leiam e escrevam na mesma área de memória. E isso permite uma comunicação entre as partes, entre as tarefas da aplicação, de uma forma bastante simples. Numa aplicação distribuída, eu não tenho uma memória compartilhada. Tá? Numa aplicação distribuída, em hosts fisicamente distribuídos, eu não tenho a possibilidade de ler e escrever nas mesmas posições de memória, porque esses processos, essas tarefas, executando de forma fisicamente distribuída, elas não têm acesso ao espaço de endereçamento uma das outras. Então, nesse caso, a comunicação não é feita usando leitura e escrita numa variável compartilhada, numa memória compartilhada. Nesse caso, a comunicação é feita usando troca de mensagens. Mas tudo isso a gente vai discutir na parte que a gente vai falar sobre comunicação entre processos nessa disciplina. Bom, um outro conceito que eu queria trazer é a questão de estados de um processo, que vocês já devem ter estudado isso em SysOp 1 também. Mas recapitulando brevemente, um processo ele pode estar no estado apto, né, ready, executando, running, ou bloqueado, blocked. Então, o que pode acontecer nesse sistema é que um processo que está apto, ele pode ser escalonado, né, utilizando alguma política de escalonamento, e ser colocado no estado running. Bom, o que pode acontecer também é que um processo que está
executando, ele pode fazer uma chamada de sistema, fazer uma chamada de acesso a um dispositivo de hardware, ele pode fazer uma requisição de serviço e ir para o estado bloqueado, blocked. E o que pode acontecer também é que daí essa requisição vai ser tratada, vai ser executada por um controlador de hardware e em algum momento a operação pode ser concluída e uma interrupção vai ser gerada, colocando esse processo novamente em ready, né, em apto. E a transição que faltou aqui agora é que um processo que está executando, ele também pode ser removido desse estado de execução e ser colocado de volta em apto, em ready. Né? E isso seria, então, uma interrupção, né? O processo ele pode ser interrompido pelo processador e ele vai ser colocado de volta em ready. E essa interrupção a gente chama de preempção. Ele pode ser preemptado. Então, um processo ele pode, por conta própria, querer sair do estado running e ir para apto, mas ele pode também ser forçado a sair. Ele pode ser preemptado. E a gente vai ver ao longo da disciplina que é justamente essa transição aqui que nos causa problemas. Tá? Então, é essa saída forçada de um processo do estado running que pode me levar a situações onde eu vou ter um problema de concorrência. Porque um processo ele poderia estar acessando algum dado, ele poderia estar acessando alguma área de memória, alguma variável, ele é forçado a sair, e se houver a coincidência do processo que for escalonado tentar acessar a mesma área de memória, a mesma variável, e se acontecer do processo que saiu, deixou aquela variável num estado, e o processo que entrar tentar acessar aquela variável, ele pode acontecer de gerar um estado inconsistente, um problema de concorrência. Então a gente vai ver que se não houvesse essa transição, os meus problemas estariam resolvidos. Mas como eu tenho essa transição, a gente vai ver que ela pode me ocasionar problemas. Mas a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Bom, eu não vou falar muito sobre escalonamento, tá? Vocês discutem escalonamento em SysOp 1 em bastante detalhe, mas emprega conceitos como chaveamento de contexto, política de escalonamento. Inclusive, na próxima aula, a gente até vai recapitular brevemente alguns desses conceitos, tá, de chaveamento de contexto, mas a gente não vai entrar em detalhes, porque isso já é visto em SysOp 1. Tá? Isso é apenas para motivar os meus problemas de concorrência que acontecem devido a esse escalonamento. Vocês devem ter estudado políticas de escalonamento, como, por exemplo, first come, first served, shortest job first, round robin, priority e outras. E imagino que essas políticas são discutidas bastante a fundo em SysOp 1. E essas políticas determinam como um processo ele sai da fila de apto e vai para o estado de running. Para os propósitos dessa disciplina, não interessa como aquele processo chegou lá, por qual política que ele chegou lá. O que interessa é que a colocação de um processo em estado running logo após um outro processo ter saído, ela pode gerar um estado inconsistente. Então, por isso que eu digo que a política em si não é tão interessante para mim, para essa disciplina. Mas o que o fato de colocar um processo em running numa situação onde um outro processo tinha deixado o estado de running, isso pode gerar algum tipo de problema de concorrência, que a gente vai discutir. Mas, de uma forma bastante abrangente, embora eu tenha essas várias políticas assim bastante específicas que determinam o comportamento do escalonamento, eu tenho dois grandes casos extremos, que é o escalonamento não preemptivo e o escalonamento preemptivo. Tá? Então, o que é o não preemptivo? O não preemptivo é quando um processo ou thread executa até que ele deseje voluntariamente liberar o processador ou terminar. Então, nesse caso, um processo ele nunca é tirado do processador. Ou ele termina, ou ele decide sair por conta própria. Mas no escalonamento preemptivo, um processo ou thread ele é interrompido. Tá? Ele é interrompido e por uma questão de fairness, né, de justiça do processador, de dar um quantum de tempo para cada aplicação, ele pode ser interrompido,
para que outros processos executem. E é essa interrupção que pode acontecer, um processo ele ser preemptado, é aqui, como eu mencionei, que os meus problemas de concorrência começam a acontecer. Tá? E o que acontece é que a grande maioria dos sistemas é preemptiva. Tá? Então, esse problema está sujeito a acontecer, tá? Na grande maioria dos sistemas operacionais, né? Mac, Linux, Windows, isso vai acontecer, pode acontecer um problema de concorrência porque eles têm, então, um escalonamento preemptivo. Bom, um outro conceito que eu queria trazer é a questão de tipos de processos, né? Eu posso ter, por exemplo, processos independentes, competitivos e colaborativos. Independentes não são interessantes, então eu vou ignorar eles. Processos independentes são aqueles que não afetam nem são afetados por outros processos. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação de PowerPoint rodando na minha máquina e eu tenho um browser rodando na minha máquina. E eles não interagem, eles não compartilham memória, eles não tem nenhum tipo de um não afeta o outro. Tá? Então, o meu browser não está acessando uma área de memória que o meu PowerPoint está acessando. Então, são processos independentes e não são interessantes para mim. Mas eu tenho interesse nessa disciplina em processos competitivos. Tá? Processos competitivos, eles competem por recursos da máquina, por exemplo, eles podem estar competindo para acessar o mesmo buffer de memória, eles podem estar competindo para acessar um dispositivo físico da máquina, tá? Por exemplo, uma impressora, ou uma área de memória, tá? Então eu tenho processos que estão competindo, mas eu tenho também processos que são colaborativos, tá? São aplicações que dependem que um conjunto de processos executem em conjunto para que eu consiga resolver o problema. Tá? Processos colaborativos, uma aplicação composta de processos colaborativos exige que o grupo de processos execute, possivelmente de forma intercalada ou durante algum tempo, mas não adianta só um processo executar e o outro não, porque a aplicação em si não vai evoluir. Tá? Então, esses dois tipos, competitivos e colaborativos, eles vão aparecer nessa disciplina algumas vezes, tá? Inclusive, eles vão aparecer num exemplo de aplicação prática do produtor consumidor que eu trago logo em seguida. E um outro conceito, né, que a gente vai ver na disciplina são os problemas comuns, né? Então, a gente vai ver questões de deadlock. Então, eu tenho um ou mais processos esperando por algo que não vai acontecer e o sistema vai ficar bloqueado. E eu tenho a questão de starvation também, né? Um processo ele pode ficar esperando para acessar, por exemplo, um dado e ele nunca ter chance de acessar aquele dado. Então, ele vai sofrer inanição. A gente vai falar sobre isso também nas próximas aulas. Um outro conceito que a gente vai discutir também é a atomicidade. Tá? Atomicidade é um conceito bastante importante, tá? E a ideia de atomicidade é garantir que algo, ou uma ação, um grupo de ações vão ser executados sem interrupção, mas aqui vem um detalhe, sem interrupção do ponto de vista de outros processos. Tá? E esse é um detalhe importante. Quando a gente diz que algo atômico vai ser executado, eu não necessariamente exijo que aquele processo assuma a CPU e só libere a CPU depois de terminar o bloco atômico. Não, ele pode ser interrompido, mas ele pode ser interrompido desde que outros processos não percebam que aquela ação foi interrompida. Então, esse é um conceito bem sutil, eu vou precisar utilizar alguns exemplos para ilustrar ele, e eu vou deixar isso para as próximas aulas. Mas um problema de entendimento comum é assumir que uma ação atômica é aquela que começa a executar no processador e só vai deixar o processador quando terminar de executar a ação atômica. Não, ela pode ser interrompida, desde que a interrupção não seja percebida por outros processos. Tá? Não cause um efeito em outros processos. Mas isso a gente vai falar nas próximas aulas. Tá? E eu posso ter, então, instruções individuais, que são atômicas, geralmente instruções de hardware são atômicas, mas eu posso construir na minha linguagem blocos de instruções atômicas de mais grosso nível. E para finalizar essa aula, eu queria mostrar um exemplo, então. Um exemplo prático de aplicação, que é o exemplo do produtor consumidor, que é um exemplo bastante encontrado em programação concorrente,
e ele abstrai outros problemas da vida real. Tá? A gente vai ver aqui que ele é um problema meio simples, assim, mas ele abstrai outras situações de um sistema real. E eu tenho, os principais componentes desses problemas são o processo produtor, que produz itens, por exemplo, num recurso compartilhado. Então, um recurso compartilhado pode ser um objeto, pode ser um buffer, pode ser um banco de dados, enfim, abstraio. O meu recurso compartilhado é algo que eu tenho um processo que produz itens e eu tenho um processo que consome itens. Tá? E eu vou assumir que esse recurso compartilhado ele é uma estrutura um pouco mais complexa, né? Então eu preciso de uma série de operações para produzir um item e uma série de operações para consumir um item. E isso me permite, então, simular então, a produção de um item mais complexo e o consumo de um item mais complexo. A questão é que tem uma série de problemas que podem acontecer. Tá? Mas o interessante desse exemplo de aplicação é que ela ilustra o uso de processos competitivos e processos colaborativos. Os processos produtor e consumidor, eles são competitivos porque eles competem para acessar o meu recurso compartilhado, o meu buffer. Então, eles estão competindo para acessar esse recurso. Mas eles também são colaborativos, porque não adianta só o produtor produzir e o consumidor nunca consumir, porque uma hora o buffer vai encher. E também não adianta só o consumidor consumir e o produtor não produzir, porque não vai ter nada para consumir. Então, esse é um exemplo clássico que mostra a competição e a colaboração entre os processos. Tá? Bom, e tem uma série de problemas comuns que podem acontecer nesse exemplo do buffer compartilhado. Tá? E eu ilustro isso com um exemplo. Então, eu posso assumir que o meu buffer compartilhado é, por exemplo, esse arquivo aqui, e a produção de um item, por exemplo, corresponderia a produzir, então, esse item no meu buffer. Então, digamos que eu tenho um buffer, esse buffer contém uma estrutura complexa, e essa estrutura complexa, aqui no meu exemplo, ela é composta de 3 caracteres. Então, um processo vai lá e produz essa estrutura. Tá? Então, eu tenho um buffer com uma estrutura só complexa de 3 caracteres. Então, uma vez produzido esse item, um outro processo pode ir lá e consumir esse item. Daí, isso é uma deixa para que o produtor possa ir lá e produzir mais um item. Ele produziu agora um item complexo, composto de 3 caracteres. Está produzido o item, agora o consumidor pode ir lá e consumir o item. Bom, agora o produtor pode ir lá e produzir mais um item complexo, né, composto de 3 caracteres, né, então é uma estrutura que ele está produzindo, ele produziu então, está aqui o item produzido. Bom, agora o consumidor pode ir lá e consumir. E o produtor pode ir lá agora e produzir mais um item complexo. E, novamente, o consumidor pode ir lá e consumir. Bom, tudo aparentemente está funcionando de forma correta. Né? Eu produzo itens, consumo itens, produzo itens, consumo itens. Mas o que pode dar errado? Bom, o que pode dar errado, por exemplo, vocês podem pensar agora, tentar simular isso, por exemplo, o produtor vai produzir um item, produzir mais um item complexo, só que antes do consumidor ter tempo ou for escalonado para consumir esse item, o produtor vai lá e sobrescreve o que ele tinha produzido. E aquele item, né, aquele item complexo 444, ficou sem ser consumido. Né? E daí, eventualmente, o consumidor vai lá e consome esse item aqui, mas ele perdeu o 444. Tá? Então, isso acontece. Por exemplo, o produtor, ele executou várias vezes consecutivas e acabou sobrescrevendo o que ele tinha produzido. Bom, agora que o consumidor acabou de consumir o 555, o que pode acontecer é que, se o produtor não tiver tempo de produzir, e o consumidor agora, apesar de já ter consumido, tentar consumir de novo, bom, daí eu vou ter um outro erro aqui, né? Eu posso ter, sei lá, um null pointer exception, eu posso ter algum erro aqui, porque o consumidor pode tentar consumir algo que já foi consumido, algo que não existe. Um outro problema que pode acontecer é o produtor ele está produzindo o item, mas digamos que a máquina está lenta ou alguma coisa, ele está produzindo, e antes dele terminar de produzir o item, o consumidor foi lá e consumiu o item parcial. Tá?
Ou, por exemplo, o consumidor falar e consumir o item parcial. Tá? Ou eu tenho o item produzido, tá? O consumidor está consumindo o item, mas ao mesmo tempo que o consumidor está consumindo o item, o produtor já está produzindo o próximo item e o consumidor vai consumir algo inconsistente também. Então, isso é para ilustrar que eu tenho vários problemas que podem acontecer numa aplicação concorrente, como no estilo do produtor-consumidor. Então, o que a gente vai ver agora é um pequeno exemplo para ilustrar isso executando, tá? Para ilustrar essa execução. E para simular o meu buffer compartilhado, isso aqui é um exemplo em Java, tá? Eu tenho uma classe MySharedResource, ela tem 3 campos, A, B e C, né? Simulam esses 3 campos aqui, né? Então, ela tem 3 campos e eu tenho os métodos get and set para pegar os valores desses campos e setar os valores desses campos. E 2 métodos auxiliares, isEmpty, setEmpty, para perguntar se está vazio e para marcar ela como vazio, né? Então, eu sei que para produzir, eu vou precisar executar essas 3 operações e para consumir, eu vou precisar executar essas 3 operações, né? Então, eu fiz isso para deixar esse consumo e a produção de forma um pouco mais complexa. Tá? E aqui eu tenho meu exemplo em Java, né? Então, eu tenho minha classe produtor-consumidor. A minha classe produtor-consumidor, ela tem um main e ela cria 2 threads. Tá? Ela cria primeiro uma instância desse meu recurso. Como eu mencionei, esse aqui vai ser uma instância dessa classe que tem esses 3 campos e os métodos get and set. E eu crio também 2 threads, tá? Uma thread que vai ser o produtor e uma thread que vai ser o consumidor. Tá? A gente vai ter uma aula mais adiante na disciplina para que a gente aprenda como construir threads em Java. Então, quem não sabe, quem não programa em Java e não tem familiaridade com programação em threads em Java, eu peço que não se preocupe nesse momento. Nesse momento é só mostrar a intuição por trás, é só mostrar... eu quero ilustrar o problema e mostrar que dá para resolver o problema. Mas os detalhes de como a gente vai resolver, tanto em termos conceituais como em termos de programação, isso vão ser vistos nas próximas aulas. Mas o que essas 2 linhas estão fazendo, de uma forma bastante simplificada, é criar 2 threads. Uma thread do produtor, que recebe uma instância do recurso, e uma thread do consumidor, que recebe a mesma instância do recurso. Então, ambos estão tentando acessar o mesmo buffer compartilhado. Tá? E eu inicio as 2 threads. Bom, a thread produtor, tá? Novamente, a gente vai ver nas próximas aulas como criar uma thread em Java, né? Eu tenho aqui o implements runnable, a gente vai ver que essa é uma das formas de criar threads em Java. Por enquanto, não se preocupem, tá? Mas o que uma thread produtor faz é, ela vai executar esse método run e ela vai ficar num loop infinito, né? Num while true, tentando, como ela é produtora, ela vai ficar produzindo itens. Vai setar os campos, field A, field B e field C, e vai dizer que não está mais empty, né? Set empty false. Né? Eu tenho aqui um pequeno sleep só para a gente poder ver as coisas acontecendo na tela, senão vai ser muito rápido, a gente não vai conseguir acompanhar. E depois que ela produz, eu digo que ela produziu, então, o item. Tá? Eu tenho um bloco try-catch aqui, porque isso pode gerar uma exceção, então o Java tem tratamento de exceções, mas isso a gente não vai ver detalhes agora. A classe consumidor ela é análoga. Tá? Ela também implementa runnable, e o corpo dela está nesse método run. Tá? E o que o método run faz? Ele fica no loop infinito, e nesse loop infinito ele pega o campo A, o campo B, o campo C, seta empty para true, né? Agora está empty, está vazio, e printa aqui o que foi consumido, tá? E tudo isso dentro de um bloco try-catch novamente. Tá? Esse programa aqui, ele não está fazendo nada para evitar um problema de concorrência. Quer dizer que se um produtor estiver produzindo aqui e ele for perder a CPU no meio e um consumidor começar a consumir, eu vou ter um problema. Isso também significa que se um produtor ficar produzindo várias vezes, ele vai sobrescrever o que ele mesmo produziu, se o consumidor não entrar em execução. Então, esse programa aqui, ele não funciona. Mas a gente pode ver essa execução e ver que ele, de fato, ele não vai fazer o que se espera. Eu vou compilar esse programa. E agora eu tenho agora os meus arquivos gerados aqui, né? Eu tenho
as minhas classes geradas, e agora eu vou executar esse programa, e a gente vai ver que alguns desses problemas que a gente viu nesse arquivo aqui acontecendo, vão acontecer de fato agora na execução. Tá? Então, bom, comecei produzindo 000, isso é bom, isso é ótimo. Consumiu 000, tá certo. Então, eles se intercalaram, tá bom. Deu produzir um 1, consumiu um 1, tudo aparentemente funcionando. Produziu 222, consumiu 222, produziu 333, aparentemente tudo funcionando. Consumiu 333, produziu 444. Consumiu 444, produziu 555, produziu 666. Bom, aqui, nessa linha aqui, aconteceu o meu primeiro... Bom, já aconteceu vários aqui, deixa eu interromper a execução. Demorou um pouquinho para o problema de concorrência acontecer, isso é possível, tá? A gente talvez execute aqui, eu não sabia quanto tempo eu ia ter que esperar para que um problema acontecesse, mas ele aconteceu, tá? Então ele produziu 555, o consumidor não consumiu, ele produziu 666 e ele produziu 777. E aqui eu tenho um consumo onde ele provavelmente começou a consumir um pedaço, tinha sido interrompido, quando o produtor estava produzindo outro pedaço, foi interrompido e começou a consumir o outro pedaço. Então aqui eu tive dois problemas de congruência. Tive um problema de congruência onde o processo ele sobrescreve o que já tinha sido produzido e onde um processo consome algo que tinha sido parcialmente já sobrescrito, ele estava consumindo enquanto alguém estava produzindo. Se eu rodar novamente esse programa aqui, provavelmente eu vou ter uma outra execução. Por isso que é difícil de depurar um programa concorrente, porque ali eu tive que esperar até a 8ª iteração, 7ª, 4ª iteração, e às vezes ele pode acontecer muito... Aqui já aconteceu logo no início. Tá? Aqui eu já tive um problema logo no início. Deixa eu interromper. O que aconteceu aqui? Ele produziu 000, consumiu 000, ok. E o que aconteceu, provavelmente o produtor tinha começado a produzir, mas ainda não tinha terminado, ele não tinha printado ainda, mas o consumidor tinha começado a consumir. E o produtor ele tinha começado a produzir, tinha produzido esse item 1 aqui, tanto que o consumidor consome o item 1 daquela produção, mas o produtor só termina de produzir depois que o consumidor consumiu, e aqui o consumidor pegou uma parte incorreta. Então, a gente sabe que esse programa aqui ele tem um problema. Tá? Então, o que eu preciso fazer, eu preciso garantir duas coisas. O primeiro problema que eu preciso garantir é que o produtor e o consumidor, eles não tentem produzir e consumir ao mesmo tempo. Então, eu preciso criar uma seção crítica. A gente vai falar sobre isso muito nas próximas aulas. Então, eu não estou apresentando agora nem a teoria e nem detalhes da parte prática para vocês, mas eu vou mostrar rapidamente como eu resolveria isso em Java, criando um bloco que não pode ser executado simultaneamente pelo produtor e pelo consumidor. Então, eu vou criar um bloco synchronized, usando como lock esse meu recurso. Tá? O meu recurso é esse meu objeto compartilhado. E se eu criar esse bloco synchronized, eu criei esse bloco synchronized aqui, e eu vou criar o meu bloco synchronized aqui. Tá? Idêntico. E esse bloco synchronized, ele vai evitar que algo que está dentro do bloco seja intercalado com algo que também está dentro do mesmo bloco, do mesmo synchronized. Tá? Essa é a forma que o Java utiliza para eu criar uma exclusão mútua. Tá? A gente vai ver a teoria e detalhes da parte prática por trás disso nas próximas aulas. Mas, por hora, deixa eu só salvar e mostrar que isso, de fato, vai me ajudar a resolver o problema. Então, agora, o que não vai acontecer é
aquela situação onde eu leio parcialmente, uma coisa antiga e tem um pedaço do item anterior, por exemplo. Isso não vai acontecer, porque nunca vai acontecer de um produtor estar produzindo enquanto um consumidor está consumindo. No entanto, o problema não vai estar resolvido ainda. Tá? Então, o que eu vou evitar aquele consumo ou produção fragmentada, mas eu não estou evitando que um produtor produza várias vezes em sequência ou que um consumidor consuma várias vezes em sequência. Ó, eu produzo 000, eu tenho certeza que eu nunca vou consumir algo parcial, porque eu corrigi essa parte do programa. Mas eu estou tendo esse problema aqui agora, que é um produtor, por exemplo, produzir um item e depois produzir em cima. Porque essa parte, ó, ele fez isso 2 vezes, né? Ele produziu, daí produziu em cima e produziu em cima de novo. Né? Porque essa parte eu não corrigi ainda. Então, porque a única coisa que eu fiz até agora foi uma exclusão mútua. Essa é uma forma de sincronização que a gente vai discutir nas próximas aulas. Eu preciso também usar uma outra forma de sincronização aqui, que é a sincronização de condição. Eu preciso que um processo espere quando não é a vez dele executar. Então, a forma que eu vou utilizar para garantir a minha intercalação de processos é, se um processo produziu, ele não pode produzir em cima. Ele não pode produzir em cima. Porque se ele produzir em cima, ele vai sobrescrever o que ele produziu. Então, se ele tentar produzir em cima de algo, eu preciso que ele espere. Tá? Isso se chama sincronização de condição, que é uma outra técnica que a gente também vai discutir nas próximas aulas. Mas, basicamente, o que eu quero, a minha condição é, enquanto o resource is empty. Então, deixa eu só verificar minha lógica. Quando o produtor não pode produzir quando o recurso não estiver vazio, né? Ele só pode produzir quando estiver vazio. O produtor vai poder produzir quando estiver vazio. Então, quando não estiver vazio, quando is empty é falso. Então, quando is empty é falso, então eu quero fazer um wait. Eu quero fazer um wait. Tá? Ótimo. E depois que ele produzir um item, ele pode notificar alguém que possivelmente estava esperando por aquilo. A lógica do consumidor é análoga, só que eu vou fazer agora a lógica inversa. Enquanto o recurso, então o consumidor não pode consumir quando está vazio. Então, nesse caso, ele tem que esperar. Então, enquanto o recurso is empty, ele precisa esperar. Wait. Wait e notify são 2 primitivas do Java que me permitem fazer sincronização de condição. Isso vai ser visto em detalhes nas próximas aulas. Eu errei aqui o resource. Deixa eu ver se não errei nada aqui. Em princípio está ok. E, da mesma forma, depois que o item foi consumido, eu posso notificar, então, alguém que possivelmente está esperando por essa situação. Então, notify aqui. Tá? Então, wait e notify são duas primitivas para fazer com que o processo espere e para acordar um processo em determinadas situações. Nós vamos ver isso em detalhes nas próximas aulas. Então, em princípio, eu não errei nada na lógica. Então, agora eu utilizei as 2 principais técnicas de sincronização, que é a exclusão mútua, que é o meu bloco synchronized, e sincronização de condição, que é fazer com que o processo espere. Então, eu não errei nada em termos de sintaxe, deixa eu executar e ver se agora funciona corretamente.
produzir o 000. Agora, deveria ser o consumir o 000. Certo? Agora deveria ser o produzir o 000. Não, desculpa, produzir um 11, tá certo? Produzir um 11, tá certo, né? Agora, se eu consumir um 11, certo? Agora vai ser o produzir o 222, certo? E eu consumir o 222, certo? Então, se eu deixar esse programa executando agora, ele vai funcionar, tá? Ele está certo agora, ele está corrigido. Enfim, o objetivo dessa demonstração, era mais para mostrar para vocês o tipo de problema que acontece e um pequeno preview das técnicas que a gente vai utilizar para resolver esse problema. A gente vai ter aulas teóricas, discutindo exclusão mútua, discutindo sincronização de condição, discutindo outros tipos de sincronização. A gente vai ter aulas práticas, falando sobre como criar threads em Java, como fazer threads em C, como implementar essas primitivas que eu utilizei, do wait, notify, como que a gente utiliza elas. Então, tudo isso vai ser visto em bastante detalhes nas próximas aulas. Então, não se preocupem caso... eu não entendi como é que o wait funciona, não entendi como é que o synchronize funciona. A gente vai falar sobre isso em detalhes nas próximas aulas. E essa aula era mais, então, só para dar um preview para vocês mesmo. Então, eu vou encerrar essa aula por aqui e na próxima aula a gente dá sequência a esse estudo.